Querido diácono William, irmão no sacerdócio, quis a quarentena, que você conosco pudesse estar vivendo parte do seu diaconato. Nós louvamos a Deus e quem sabe uma profecia, da sua ordenação presbiteral futura na nossa catedral. Querida comunidade, irmãos e irmãs, as leituras de hoje, como sempre, a palavra de Deus é viva, é eficaz e ela não volta sem nos produzir os frutos, sem nos alertar e, sobretudo, nos formar. E esta noite, as leituras têm muito a ver com o que nós estamos vivendo. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Muitas pessoas imaginam que os conflitos, a diversidade, as confusões são da nossa época. Não, já percebemos aqui no livro dos Atos dos Apóstolos uma primeira, podemos dizer assim, confusão ou divergência. O conflito sobre a circuncisão e sobre a lei de Moisés. Muitas pessoas estavam se convertendo ao cristianismo e aqueles mais tradicionais queriam que eles seguissem todas aquelas orientações da lei de Moisés. Um conflito difícil que leva ao Concílio de Jerusalém e duas pessoas de confiança, Paulo e Barnabé, são enviadas aos apóstolos. Muitas vezes nós nos perdemos. Percebemos aqui que Paulo e Barnabé são enviados aos apóstolos, representantes de Cristo, colunas da igreja, para que os apóstolos pudessem ali definirem qual o caminho a seguir. Talvez, atualmente, por causa das redes sociais, das televisões, nós nos perdemos em tantas vozes. E à luz dessa leitura, onde Paulo e Barnabé vão até os apóstolos, está bem claro. Quem é hoje entre nós, Onde deveríamos ir? Na voz do pastor, nosso Papa, e a voz do nosso pastor diocesano, nosso bispo. É como se, traduzindo essa leitura, ou trazendo essa leitura para os tempos atuais, foi como se todas as nossas divergências, tantas e tantas opiniões acerca de algum assunto, nós levássemos até o bispo, para que na força do Espírito Santo, na força da imposição que lhe é colocada como pastor e como guia, ele pudesse nos orientar. E às vezes nós nos perdemos, porque nós escutamos vozes, ou nos orientamos por realidades, que em Cristo, pelo nosso batismo, pelo caminho da nossa igreja, não vai nos conduzir no caminho do nosso batismo, que nos leva à comunhão e à colaboração uns com os outros. Um outro ponto do Concílio de Jerusalém, não impor uma prática de Moisés, mas propor a experiência de Jesus Cristo. Jesus Cristo jamais impôs nenhuma norma, nenhuma regra. Ele apenas propôs um caminho do amor, à dignidade do outro, propôs uma mão a levantar os pecadores, propôs uma voz a ser escutada no mais íntimo para resgatar a pessoa da sua miséria. Há uma diferença muito grande, queridos irmãos e irmãs, entre impor e propor. Quando a pessoa impõe, não há espaço para o diálogo, não há espaço para a diferença. A pessoa impõe, mas a proposta, ela respeita a liberdade, ela respeita o momento, ela respeita a caminhada que o outro faz. É necessário sempre a gente distinguirmos essas duas palavras. O Concílio de Jerusalém, então, vai dizer, essa proposta, a proposta da experiência de Jesus Cristo. Um outro ponto interessante desta leitura, para a nossa época de hoje, coronavírus,
o isolamento, estamos perdidos diante das conclusões da ciência. Vocês devem estar observando que, de repente, um remédio pode ajudar, mais adiante, esse remédio já não pode ajudar. Então, uma fase de experiências, uma fase ainda de incertezas. E o cristianismo nunca foi uma imposição de uma cultura ou de costumes, mas uma encarnação do projeto de Deus na realidade dos povos. Nunca o cristianismo foi uma imposição de costumes, porque no passado é assim, porque sempre é assim. Nunca. Mas pelo Espírito Santo, o projeto de Deus sempre esteve presente na realidade dos povos. Lá atrás, no Antigo Testamento, no deserto, não havia, na caminhada do povo, não havia um templo, mas o Espírito estava ali para que pudessem celebrar, para que pudessem render os seus louvores a Deus. E neste momento também, que estamos em recolhimento, em isolamento, como tão bem disse o nosso bispo diocesano, Dom Aloísio, é preciso ver na ausência a presença. É preciso que na ausência daquilo que nos falta, consigamos perceber a presença daquele que não nos deixa. Faltar do seu amor, sua bondade entre nós. Esta leitura, que lembra os conflitos das primeiras comunidades, e a voz apostólica dos pastores. E esta voz, hoje, do nosso meio, como igreja, é a voz do nosso pastor, Dom Aloísio, que, inspirado pelo Espírito Santo, representa esta condução para o discernimento, para a prudência, e uma palavra que, como batizados, como igreja, esta palavra seja nos meios da educação, da escola, das profissões, ela está muito em desuso, mas ela é bela, ela é digna, porque ela está no cerne do coração do Senhor, que é a obediência. A obediência. Muitas vezes queremos obedecer ao que achamos, queremos obedecer aos nossos conceitos, mas como é belo a obediência àquele que confiamos, que em Deus nos guia. Como é belo uma confiança daquilo que não conhecemos, ou muitas vezes não entendemos, mas a gente obedece, porque na comunhão percebemos o Senhor, que nos adverte, o Senhor que nos acalma, o Senhor que nos dirige, suas palavras de vida e de salvação. As santas leituras sempre encerram dizendo: palavra do Senhor, palavra de salvação. Então, as palavras do Senhor, as palavras de salvação estão no meio de nós, presentes por aqueles que consagraram as suas vidas na imposição apostólica para a proposta da Boa Nova. E o Evangelho de João sobre a videira: só dá fruto quem está unido à videira. Só dá fruto aquele que está unido à videira. À luz da primeira leitura, né? Onde estamos unidos? Onde estamos unidos? O Senhor se uniu a um grupo de 12. Lhes deu autoridade, lhes ensinou. O Senhor também fez um grupo para que pudesse estar unidos como apóstolos e depois como igreja. Onde eu estou unido? Como batizado, como cristão, como católico? Estou fragmentado? Estou unido àquele pregador da televisão? Estou unido, não que aqui desmerecendo nenhum dos nossos irmãos no ministério, não quero dizer disso, mas quero dizer que muitas vezes nós fragmentamos nossa pertença, né? Nós fragmentamos uma árvore, um fruto, não tem como ser fragmentado, ele está numa árvore, ele está num galho, está unido.
não estou unido. Aí lembramos a nossa comunidade eclesial, a nossa diocese, nos retiros espirituais, que tenho a alegria de conduzir, para os seminaristas, para os que estão ordenando. Sempre eu digo isso, a melhor diocese que existe é aquela onde nós estamos presentes, que é nela que a gente pode produzir, é nela que nós podemos mostrar a nossa união, né? Só dá fruto quem está unido à videira. E a videira onde nós estamos, inseridos, comunidade, igreja, diocese, pároco, bispo. Sem a videira, somos ramos secos. Sem a videira, nós nos secamos, desistimos. Às vezes há muitas pessoas secas da sua vida espiritual, secas da sua forma de falar de Deus, secas da sua experiência de Cristo, porque não estão unidas nessa condição eclesial, nessa beleza apostólica da palavra da verdade, não estão unidas como corpo. Hoje, o fruto do meu sacerdócio, do meu ministério, não é algo que deve ser vazio da minha parte, da minha comunidade que eu estou presente, senão seria também um ramo, né, um fruto seco. Mas o meu fruto é estar unido, é estar presente, não só em oração, mas em unidade, com o meu presbitério, com o povo, com a igreja, com o bispo. Senão, a evangelização seria seca. Uma evangelização só é frutuosa, só é corrente, transbordante, quando parte da unidade, quando parte do respeito àquele a quem confiamos, no nosso coração, que Ele nos inspira pelo Espírito Santo a conduzir os nossos passos na fé. Se permanecer sem mim, nada podeis fazer. Estar em comunhão é acolher a presença de Jesus nos 3 níveis. Muitas vezes nós reduzimos a presença de Jesus somente à Eucaristia. Aí nós vamos dar trabalho. A nós, sobretudo, a igreja e a comunidade. Quais são as 3 presenças de Jesus Cristo? Primeiro, a presença comunitária eclesial. A comunhão, comum unidade. Comum fraternidade. Comum misericórdia. Comum salvação. Comum sacrifício. Comunhão eclesial. Compartilhei certa vez com vocês, e a gente tem que sempre se esforçar nisso. Receber a comunhão é fácil. Ser a comunhão é um grande desafio que precisa de muita humildade, de sabedoria, que precisa da presença do Espírito Santo para ser a comunhão. Então, a presença comunitária eclesial. A segunda, missionária social. O diácono William está na paróquia de Sagrada Família, compõe Cidade de Deus, bairro Jardim Primavera, né, e tantos outros. Missionário social, uma região da nossa cidade muito marcada agora, mais ainda pelo sofrimento, e ele se esforçando, alertando, campanhas, cestas básicas, um olhar social, missionário. Muitas vezes a missão não é somente ir lá para outro país, levar algo, mas às vezes a um vizinho, alguém que está perto de nós, que na nossa missão social nos leva a ajudar, nos leva a colaborar, e a situação social do presente nos pede que sejamos um Cristo vivo, uma Eucaristia viva, nas dimensões da missão social, da solidariedade e da partilha. E a presença eucarística do Senhor, que no seu mistério mais profundo, ela não se faz somente na comunhão eclesial, no templo eclesial. É uma comunhão mística. Está sentindo o Cristo conosco. Quando falamos de comunhão espiritual,
muitas pessoas perguntam: Padre, mas o que é comunhão espiritual? É você comungar os sinais do tempo presente, é você comungar daquilo que na tua fé, comungar daquilo que da tua palavra e, sobretudo, daquilo que a tua igreja indica para o horizonte a quem devemos chegar. Esses 3 níveis de comunhão é que nos dão a alegria do Cristo que caminhou com um grupo. Jesus nunca se retirava a sós, mas para voltar para o grupo. A sua missão, ide por todos os povos. A sua missão diante dos fragilizados, diante daqueles marcados pela exclusão social. Então, permanecer na palavra, no corpo da igreja, aos mais pobres, é essa dimensão mística, comunitária e sociopolítica. A dimensão integral daquilo que recebo no corpo de Cristo para o caminho místico, o caminho comunitário e o caminho sociopolítico, onde todos nós somos chamados a darmos respostas aos desafios que a vida nos traz. E possamos fazer numa prece, à luz da videira, à luz das dificuldades, sempre uma prece: Senhor, não sei o que me espera. Quando eu rezava esse evangelho, lembrava o exemplo de uma própria videira, de uma árvore, onde um galho com fruto não sabe se vai vir um vento forte, o frio, o sol, as incertezas. Mas se um galho pudesse dialogar com seu tronco, sua árvore, ele queria sempre fazer um pedido: que eu permaneça para produzir. Que eu permaneça para oferecer o meu fruto. Também nesta noite, vamos pedir ao Senhor que, diante das realidades da nossa vida, possamos permanecer. E aqui louvo, muitos tiveram o contato com a carta do nosso amado bispo, Dom Aloísio, onde esta permanência do cuidado, permanência na prudência, permanência na obediência, permanência nos sinais, permanência no vazio que nos leva à presença, na ausência que nos leva ao Senhor. Possamos permanecer encontrando os sinais do Senhor naquele que Ele mesmo nos enviou. Quando um bispo é recebido numa diocese, a diocese sempre aclama: bendito seja aquele que vem em nome do Senhor. Que possamos, da nossa fé, da nossa confiança, nesse dia que celebramos Nossa Senhora, Senhora de Fátima, aquela que também não entendeu tudo, mas a tudo obedeceu. Aquela que não conseguiu explicar, mas a tudo conseguiu obedecer. Aquela que diante da cruz não sabia o porquê naquele primeiro momento, mas mesmo assim obedeceu. Então que tenhamos também essa obediência como Maria. Às vezes queremos explicar tudo, queremos justificar tudo, aí nós nos confundimos, nós nos perdemos. Às vezes a obediência que o tempo nos pede não é a obediência da gente conseguir dizer, explicar, dar todas as respostas, mas uma obediência de saber que o Senhor, no nosso caminho, na nossa verdade, nunca nos deixa de nos conduzir para que a gente possa permanecer na fé, no batismo, permanecer no dom mais precioso de ser igreja, como comunidade eclesial, como comunidade missionária, comunidade, corpo místico de Cristo. Assim seja, Senhor nosso Deus. Elevemos ao Pai os nossos pedidos, as nossas preces. A cada invocação nós vamos dizer uma resposta que vem em encontro do Evangelho, né? Ajudai-nos, Senhor, a permanecer no vosso amor. Juntos, ajudai-nos, Senhor, a permanecer no vosso amor, para que os cristãos se esforcem para manter a unidade entre si com Cristo, cabeça da Igreja. Rezemos. Ajudai-nos, Senhor, a permanecer no vosso amor,
para que os habitantes do nosso país se unam em torno dos objetivos comuns, capazes de beneficiar a todos os cidadãos, rezemos. Ajudai-nos, Senhor, a permanecer no vosso amor, para que os homens e mulheres escolham o caminho do diálogo interpessoal, da oração, confiantes a Deus, como saída para os seus problemas. Rezemos ao Senhor. Ajudai-nos, Senhor, a permanecer no vosso amor. Para que em nossa sociedade cada pessoa se disponha a ouvir os desabafos e sentimentos dos aflitos e para que eles possam contribuir para que ninguém caia no desespero. Rezemos ao Senhor. Ajudai-nos, Senhor, a permanecer no vosso amor. Por intercessão de Nossa Senhora de Fátima, para que todas as pessoas que vivem momentos de angústia e incerteza, principalmente neste momento de Covid-19, para que em Deus encontre auxílio e conforto, rezemos ao Senhor. Ajudai-nos, Senhor, a permanecer no vosso amor. Hoje meus pais, Antério e Valdete, completam 48 anos de matrimônio, caminhando para bodas de ouro. Eu agradeço e louvo a Deus, que eu aprendi a respeitar e obedecer à igreja no seio da minha família. O meu pai e minha mãe, a ensinar o valor da Santa Igreja, o respeito ao bispo. Então, de casa, aprendi esse valor desde criança. Então, que tantos e tantos pais, mães, que tantas famílias possam também gerar filhos para a igreja, no caminho da obediência, da confiança, da unidade. Nós os pedimos. Ajudai-nos, Senhor, a permanecer no vosso amor. Por todos os pedidos que você, da sua casa, no seu coração, você oferece nessa Santa Missa, seja por Deus acolhido, santificado e consagrado a Ele, que vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. A ti, meu Deus, elevo meu coração, elevo as minhas mãos, meu olhar, minha voz. A ti, meu Deus, eu quero oferecer meus passos e meu viver, meus caminhos, meu sofrer. Que a tua ternura, Senhor, vem me abraçar.